Estamos ao vivo, Brasil! Estamos ao vivo. Hoje é dia 1º de agosto de 2019, 20 horas 30 minutos para a nossa live da Clarissa Pereira. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre tem que olhar aqui para as câmeras. 5 vilões que nos atrapalham aí na hora de planejar para alfabetização. Não só para alfabetização, para os anos iniciais, para os anos finais, para educação infantil. Eu pensei assim em 5 processos aí, 5 coisas que nos paralisam. E como é que eu pensei nesses 5 vilões? Pelas perguntas que mais chegam para mim e que eu vejo que deixam vocês paralisados diante do trabalho de vocês, tá? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a minha ideia de trazer boa noite para todo mundo que tá dando boa noite. Esses 5 vilões não é deixar a gente aqui uma live pesada. Meu Deus, que horror! A gente vai conversar sobre coisas aí que nos deixam chateadas, que a gente talvez às vezes não tem muito controle. Não é isso. É justamente a gente tentar caminhos para deixar isso tudo mais leve, a nossa caminhada mais leve, tá bom? Então vamos tentar fazer isso. Gente, se der alguma instabilidade aí na nossa internet, é porque está começando um temporal aqui em Porto Alegre e tá punk aqui a coisa. Eu acho que vai virar o tempo e vai ficar bem punk, tá? Aproveito para dizer que amanhã, dia 2 de agosto, nós retomamos as nossas lives, mesmo tendo live agora, amanhã 7h27 da manhã retomamos nossas lives. Quem vai estar comigo amanhã 7h27 da manhã, live no Instagram. Então, quem não tem Instagram, faça o seu Instagram, siga lá Clarissa Pereira Pedagoga. A live depois não vai pro YouTube, não vai pro Face, fica só no Instagram e some depois de 24 horas. 7h27 da manhã, estou esperando vocês na nossa turma Clarissa Pereira 7h27, lives rápidas pra gente se encontrar tomando um cafezinho da manhã, tá bom? Vamos começar, gente, pensando que óbvio que a gente teria muitos mais vilões para pensar na alfabetização ou na educação. A gente está num território, infelizmente, cheio de conflitos quando a gente pensa na educação. A gente teria muito mais do que 5 vilões para pensar, vocês não acham? Eu já vi que tem gente escrevendo alguns aí, já colocaram quantidade de conteúdos. Então, colocaram quantidade de conteúdos, teriam muitas outras coisas pra gente pensar, tá? Mas a gente consegue. Bom, vocês estão colocando aí que essa hora vocês estão na sala de aula, 7h27 da manhã, mas vamos vendo como é que vai ser. Vocês conseguem em algum momento, tirem um momento do dia, vai ficar das 7h27 do dia 2 de agosto até as 7h26 do dia 3 de agosto. Em algum momento do dia de vocês têm que tirar para conseguir assistir, tá bom? Beijo pra todo mundo que tá aí, um beijo especial pra Carol Feijó, que eu tô vendo que tá assistindo a live, que essa semana abriu aí as portas da sua escola, nos acompanhou o dia inteiro pra gente gravar vídeos, pra gente tirar fotos. E beijo pra todas as minhas alunas, tem aluna CAP aí, tem aluna POP, tem aluna MAP. Domingo estamos abrindo uma nova turma do curso de alfabetização na prática, então faça a sua pré-inscrição, vamos deixar o link aí para vocês fazerem a sua pré-inscrição, tá bom? Vamos lá pro nosso primeiro vilão, gente? Oi, começou a chuva, estão ouvindo? Será que vai atrapalhar a nossa live? Se cair a live é porque tá caindo um temporal aqui. Eita, gente, tem vilões, tô vendo. Mas assim, eu tentei pegar coisas bem específicas em relação aos nossos sentimentos na hora de sentar e planejar, tá? Então, olha só. Número 1, eu botei assim. Pressão de achar.
esses vilões, eu falo sobre eles em uma live bem específica sobre planejamento lá no CAP. E aí a aula inteira sobre planejamento, né? Só que hoje eu só vou trazer essa partezinha da aula, que é o início dela. Mas a pressão de a gente achar que nós somos as únicas responsáveis pela nossa turma de alfabetização, a professora como a grande detentora de toda a responsabilidade da alfabetização dos alunos, esquecendo de que a aprendizagem da constituição dos nossos alunos é constituída, perpassa por uma história, por uma cultura, uma biologia, tem toda uma outra funcionalidade que está ali. Tem toda uma história familiar, tem toda uma história de história de vida, de onde essa criança já passou. Tem toda uma história de recursos também, da comunidade, da escola que a gente faz parte. Tem toda uma questão de como é que foi o outro ensino dessas crianças, por onde elas já passaram. Então a gente tem que parar, gente, pela nossa saúde mental também. Porque a gente está vendo pesquisas que cada vez mostram que os professores são os que estão mais tendo problemas mentais, de saúde mental, de doenças como depressão. A gente tem que conversar sobre isso, né? Eu não fiz uma live específica sobre isso com algum profissional, a gente pode parar para pensar sobre isso. Ansiedade, de a gente ficar, e é legal a gente falar sobre isso porque as crianças estão voltando e a gente tá aí desesperada pensando que tal criança não atingiu o nível alfabético e a gente perde o sono achando que a gente é a grande responsável por tudo isso. Então a gente tem que olhar o nosso aluno como alguém que é constituído de todo um arsenal aí de outras coisas, né? Outras coisas não, mas de outras constituições. Concordam comigo, gente? Então, nunca é ele sozinho, é ele com toda a sua constituição, tanto biológica, quanto cultural, quanto de ensino. Às vezes pode ter algo envolvido até de transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, que a gente tem que tentar identificar, né? As minhas alunas têm uma aula lá no CAP que a gente fala sobre isso, sobre diferença de dificuldade de transtorno de aprendizagem, pra gente também tentar se tranquilizar. Ah, mas aí o que eu faço, Clarissa, se eu sei de tudo isso? Então eu abandono os meus alunos? Não, eu abandono a ideia de pensar que eu sou a única responsável por tudo isso. E aí eu tento, de alguma forma, dividir todos os meus anseios e as minhas ansiedades e as minhas dúvidas em momentos coletivos, com colegas, com as minhas parceiras. Tem parceiras de vocês aí? Eu tô vendo vocês comentando. Oi, colega Daniele, oi, colega. Com as minhas parceiras de trabalho, encontrando com as minhas colegas mais experientes ou menos experientes, ou com as colegas dos cursos que vocês fazem, ou com a supervisora, ou com a orientadora. O professor Arthur Gomes de Moraes, ele falou isso, que as dificuldades de aprendizagem, agora a gente está acabando falando de dificuldade de aprendizagem, a questão de gestão da escola e de planejamento não pode ser uma tarefa solitária da professora, é uma questão de gestão escolar, tá? Então a gente não pode pensar, a professora não pode pensar sozinha nessa tarefa. A gente tem que dividir com os nossos colegas também essas situações, isso tem que ser pensado. E a gente tem que tentar levar isso para o coletivo da escola, né? Juntas, pensando aí a educação. Isso que a gente faz aqui na quinta, tentar levar para as colegas de vocês também, tá bom? Então, tentem tirar essa pressão. Vamos dar uma respirada aí? Vamos fazer um to-do, que é dar uma respirada às vezes, quando vai planejar, e tentar ver e tentar aplaudir tudo que vocês fazem de estratégias didáticas pelas crianças de vocês e pensar que vocês fazem o possível e que o possível já é muito? Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar aplaudir um pouco o sucesso do planejamento de vocês? Precisamos, gente, senão a gente vai enlouquecer, tá bom? Tá bom?
Vamos lá, vamos ver os comentários de vocês. Isso aí, vocês estão dizendo sim, o emocional afeta muito o cognitivo. Boa noite, muita gente chegando ainda. Vamos compartilhar essa live para mais pessoas se sentirem mais saudáveis mentalmente, gente? Se concordaram, se o primeiro vilão dessa pressão de achar que a gente é a única responsável pela alfabetização das crianças, se vocês concordam com isso, compartilhem a live, tá bom? Compartilhem para mostrar para o mundo, para mostrar para os pais, para mostrar para todos, que todos nós, que não pode ser... Tem um vídeo muito legal que a Bianca Solero, eu já falei dela em outras lives, gravou sobre a educação das crianças, né? De uma tarefa que não pode ser uma tarefa solitária também, da questão da sociedade. E tornar a educação uma questão coletiva é também dever nosso, de todos. Tá? Já valeu a live de hoje, então eu tô feliz. Então já tô faceira. Que bom, gente. Manda, eu adoro quando vocês mandam os corações. É isso aí. A gente tem que se... A Simone disse, a ansiedade do professor muitas vezes atrapalha no processo de ensino e aprendizagem também. Com certeza. E a gente tem que tentar respirar. Respirar diante dos nossos anseios também, das nossas ansiedades, tá? A Fran disse assim, como não planejar 24 horas por dia? A cabeça de professora não para, mas a gente tem que ter cuidado sim, gente. Tem que ter a nossa vida pessoal também, ter olhar para nossa família, descansar nos finais de semana, tentar conciliar o tempo. Claro, eu sou uma pessoa assim, que se eu não reservo um pouco do meu dia, do final de semana para planejar a minha semana, eu também me atrapalho. Então a gente tem que organizar a nossa rotina conforme seja confortável pra gente. Mas temos que ter vida pessoal, senão o nosso corpo sente. Eu sou prova viva disso. Lembra o que aconteceu com a dona Clarissa no início do mês, lá quando inventou todas as lives, 1000 coisas ao mesmo tempo? Pumba! Muita dor de cabeça que não passava, acabei lá internada no hospital, tá? Então vamos lá. Segundo vilão. Esse é... Ai, olha, esse eu tenho que ter cuidado, é polêmico, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Esse aqui, gente, deixa a gente, ó, de cabelo em pé, deixa vocês de cabelo em pé e me deixa de cabelo em pé, porque chega essa pergunta, Jesus, só não é pior que a quinta, porque a quinta é a campeã. É a questão de resumir a alfabetização, reduzir a alfabetização aos níveis psicogenéticos. Tudo diferente, como se alfabetizar fosse silábica, com valor sonoro, sem valor sonoro, alfabética, aí vocês sabem muito bem. Apoio, gosto das questões psicogenéticas, indico muito o livro da Psicogênese da Língua Escrita, mas não gosto do que se tornou na alfabetização a ideia de que a alfabetização é igual a níveis psicogenéticos e a gente pira, gente, a gente enlouquece. Tem gente que tem medo de assumir a alfabetização porque não sabe se vai saber fazer o ditado, se vai saber planejar. E aí eu quero dizer pra vocês que assim, não interessa aonde vocês vão estar dando aula ou o que vocês vão estar fazendo, gente. A gente vai estar comendo, tá? A gente vai estar se alimentando. Vamos lá. A gente vai estar se alimentando ali em família. Tem gente que vai terminar mais cedo o almoço, tem gente que vai terminar o almoço mais tarde. E aquilo não pode atrapalhar o cozinheiro, o churrasqueiro que vai estar fazendo a comida. Ele não pode ficar nervoso de entregar mais carne para quem ainda quer comer ou para quem não quer comer. Ele vai preparar toda a alimentação para todos. Porque todo ser humano, por mais que tenha uma carga genética de aprendizagem, ele também é diferente do outro. A gente tem padrões, mas a gente tem diferenças. Não é só na alfabetização. Então eu tô falando isso, gente, para acalmá-las, tá? Acalmá-las. É impossível 24
24 horas aí, não é 24 horas, mas 4 horas do nosso dia, ou 8 horas, se é integral, a gente fazer coisas diferentes para os nossos 25, 30 alunos. Não dá, tá? Não dá. A gente, desde que a gente começou a tratar a educação no ensino mútuo, todos juntos, enfim, a gente... E nem é bom. Vai acontecer uma coisa. Parênteses. Equipe, Juliano, Renato, que estão aqui em casa, que eu sei, eu preciso do meu carregador. Com urgência, certa urgência, do celular. Senão vai desligar no Facebook. Então, gente, a gente tem que sim, eu não estou, olhem bem, eu não estou desconsiderando, e água, por favor. Eu não estou desconsiderando a importância. Isso que eu vou falar é bem importante, então deixa eu só botar aqui para carregar. Eu não estou desconsiderando a importância que a pesquisa da psicogênese traz para a alfabetização. É importantíssimo a gente avaliar os nossos alunos, fazer isso várias vezes para saber por onde eles andam e como eles andam pensando a aprendizagem dos alunos, pensando sobre a escrita, tá? Mas eu também tenho que saber sobre leitura, e às vezes a gente esquece isso. Mas isso não é alfabetização, não é só isso. Tem muitos outros processos envolvidos na alfabetização. Então se tranquilizem. Às vezes eu recebo umas mensagens assim, eu vou receber... Passa um minutinho, tem algum problema no áudio. O que houve, gente? Só um pouquinho, a gente vai tentar botar um fone. Não acredito, estava tão bom. Pede pro pessoal do Face se vocês vão um pouquinho. Pessoal do Facebook, tá boa a live? Que bom. Se a gente der no F5 aqui, acho que... Já que é ao vivo, eu acho que por causa do nosso temporal deu instabilidade na internet. Dá um F5 aí. Então agora Melhorou? Gente, pessoal, vamos pro Facebook. Não melhorou. Vou dizer pra elas irem pro Face. Tem um monte de gente. Não é confiável meu computador. O adaptador do fone, sabe onde tá? O meu fone tá aqui, ó. O adaptador do fone. Não faço a mínima ideia. Gente, nós vamos pro Face, tá? Vamos fazer só no Face. Seguimos. Deixa eu só tentar ver. Vamos tentar tirar isso aqui que deve ser a transmissão. Melhorou, pessoal? Não, o ruído continua. Tá ruim. Pede pro pessoal. Vamos lá pro Face, vamos botar aqui www.facebook.com. Peraí, deixa aberto aí que eu boto o link. Pode continuar no Face que eu boto o link. Tá. Só tirar o som. Tá, vamos continuar aqui no Facebook. Desculpem. Eu acho que foi o nosso... A internet. Lembra que eu disse pra vocês, gente,
Vamos lá, vamos só esperar um pouquinho, depois a gente edita aí no Face, fica tudo certo. Eu preciso de água, gente, urgente. Hã? Tá. Deu? Vamos continuar aqui então. Tirei aqui o som do... a conexão está instável. Aguarde enquanto tentamos reconectar. Não sei o que aconteceu. Chegaram aí, que bom. Então tá. Então o que eu tava falando pra vocês era que a gente não pode reduzir a alfabetização aos níveis psicogenéticos. E qual é a solução então, gente? É óbvio que nós vamos ter avaliações pelos níveis. Em alguns momentos, nós vamos separar os alunos pelos níveis psicogenéticos, sim. Em alguns momentos, a gente vai colocar as hipóteses próximas juntas. Em outros momentos, nós vamos colocar as hipóteses crianças que estão alfabéticas com os níveis que estão pré-silábicos, por exemplo. Mas eu sempre gosto de dizer que mais importante do que separar as crianças em grupo ou que fazer atividades diferentes é a nossa intervenção. Então, em alguns momentos coletivos, eu chamo lá o meu aluninho que tá pré-silábico e pergunto para ele: vem cá, aqui na nossa chamada, o que tá acontecendo primeiro com essa primeira letra? E aí ele me responde. E aí eu chamo uma criança que já tá alfabética para fazer alguma relação ortográfica, tá? Então, eu posso pensar no meu planejamento, eu não preciso pensar em 1001 estratégias diferentes. E às vezes só uma mudança, uma pequena diferença em uma estratégia didática numa folha ou numa intervenção de um jogo já vai fazer toda uma diferença. Isso a gente faz muito no nosso... no CAP, no curso de alfabetização na prática, as alunas sabem. Quando a gente oferece 100 atividades práticas lá de bônus para quem é aluna, e às vezes é uma mudança assim, simples. Por exemplo, para as crianças que estão em níveis mais iniciais, ou de leitura, ou de escrita, às vezes a gente coloca um apoio no desenho, quando tem um caça-palavras. Já outras crianças que estão mais avançadas, a gente só tira o desenho na hora de fazer a imagem. Tem vídeos com a Carla lá no YouTube, para quem não tá no curso, que a gente fala exatamente sobre isso. Então, na hora de fazer o planejamento, a gente não precisa ficar 5 horas pensando em uma atividade específica para cada criança. Mas, se eu tenho alunos que estão muito ok no processo de aprendizagem, eu tenho sim que pensar e explorar vou fechar aqui o YouTube. Tentar explorar sim na minha semana, então lá no meu planejamento, que dias vão ser específicos para atividade diferente. Aí sim, eu posso ter sempre precisado ficar fazendo as correções e as intervenções. Os alunos também são autorizados a se ajudarem. E eu fiz uma live inteirinha, tá? Vamos ver se o pessoal acha aí. Eu tava até com um macacãozinho dessa cor aqui, ó. Eu falo às vezes a cor da roupa que eu tava pra minha equipe ajudar. Que tem um TCC da Eveline, que ela fala sobre essas estratégias didáticas diferenciadas. Eu desmiucei todo esse TCC numa live ano passado, tá? Falando sobre como a gente pode pensar no planejamento diferenciado. Se vocês se interessarem de assistirem essa live aí, pode ajudar, tá bom? Ó, vocês estão chegando aí, que bom. Que bom que estão chegando lá do YouTube. Desculpa aí, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, gostaram do segundo? Deu uma aliviada? Vamos dar nossa segunda respirada? Então, já tivemos nosso segundo vilão, 2 vilões aí dos nossos planejamentos para alfabetização. Agora nós vamos pro terceiro, que é de cair o queixo também. Vamos pro número 3. Tá produtivo?
Alguém perguntou qual é a live. A live são 5 vilões do planejamento para alfabetização, tá? 5 vilões que nos atrapalham aí no planejamento. Primeiro a gente falou da pressão, do que está envolvido além de só unicamente o nosso trabalho. 2, a gente falou que não precisa reduzir a alfabetização a níveis psicogenéticos. E o 3, a gente vai esquecer da palavra tradicional e parar de achar que ela é um bicho de 7 cabeças, tá? E achar e ter medo de práticas que são mais tradicionais. Por exemplo, meus alunos não podem sentar um atrás do outro. Ou os meus alunos não podem fazer atividades de folhas que eles vão fazer sozinhos. Ou os meus alunos não podem usar caderno. E os meus alunos não podem copiar do quadro, da lousa. Isso é coisa do passado, usar quadro, né? Os meus alunos não podem... sei lá, o que mais, gente? Não podem... Eu não posso, de vez em quando, dizer para os meus alunos... Pessoal, agora é a hora de prestar atenção. Nesse sentido, gente, a gente trouxe enraizado aí as ditas práticas tradicionais, mas tem coisas tradicionais que são importantes. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que ensinar os nossos alunos a serem alunos. E isso foi algo que eu aprendi na Universidade do Rio Grande do Sul, ali na Faculdade de Educação, as alunas, as profs falando. As crianças de primeiro ano, elas têm que sim ter uma postura de estudante, aprenderem isso, né? Eu já repito ali o que estão me pedindo para repetir das intervenções. Aprenderem a organizarem a sua mochila, aprenderem a organizarem o seu caderno, o seu material. E nós, professores, temos que ensiná-los a fazer isso. Não acham? Não pensam assim também? Não dá pra gente querer que as crianças tenham voz para tudo e decidam tudo. Porque nós somos os adultos que também estudamos para decidir o que é melhor para eles. Acho que essa é a frase bacana da gente pensar. Nós somos os adultos que estamos nos formando e sabemos muito bem o caminho que eles têm que trilhar. Então a ideia não é deixar que os nossos alunos aprendam tudo sozinhos. E não é verdade, embora falando sem parar, porque não vai acontecer aprendizagem dessa forma. A gente sabe que não acontece aprendizagem dessa forma com alunos pequenos. Quem dirá com adultos? Se eu ficar aqui 1 hora aqui com vocês, daqui a pouco vocês já vão estar fazendo outra coisa e já não vão estar mais ligados. Quanto mais atrativo for o nosso ensino, quanto mais recursos a gente utilizar, óbvio que mais a gente vai captar a atenção das crianças, mas não tem problema de fazer uma fila de vez em quando para organizar os alunos, não tem problema de vez em quando sim sentar um atrás do outro, porque a vida é assim. De vez em quando a gente vai no banco e tem que ficar um atrás do outro, de vez em quando a gente para no sinal e tem que ficar um atrás do outro. Então não tem problema a gente esperar a nossa vez, tá? Então acho, às vezes quando a gente sai da faculdade, principalmente mais novas, a gente só também não podemos cair no perigo de achar que não dá mais para fazer nada de diferente e cair o encanto. Eu gosto sempre de dizer para as minhas alunas do CAP nas lives, gurias, tentem lembrar, e falei no evento ao vivo, por que vocês começaram, qual foi o propósito, porque essas coisas a gente tem que abandonar, mas o que a gente não pode abandonar? Por que eu escolhi ser professora? Porque senão, gente, a gente vai pirar. Em meio a esse caos que só tem coisas que nos colocam pra baixo. Só tem coisas que nos colocam pra baixo. Aí a gente não vai continuar sendo professora. Eu tô aqui, é de noite, a gente tem que estudar. Eu nunca posso entrar pra uma live sem me preparar antes. Essa não é a nossa profissão. A gente sempre tem que planejar antes. A gente tem que ter dedicação prévia. Essa é a nossa profissão. Então tem que sempre pensar o porquê que a gente escolheu isso. Senão a gente vai enlouquecer. Como a gente tava falando, o grande desafio, isso aí, Ana, é não perder o encanto, tá? Então falamos sobre a terceira, não ter medo também de algumas questões que são tradicionais, mas não
viver sendo tradicional também. Tem alguns momentos, gente, que sim, que para alguma criança específica que tá precisando de um babebi babu, eu vou fazer naquele momento específico. Olha, Clarissa falando isso, mas é naquele momento específico. Lembra daquela letra que junto o B com A fica Bá? Tudo bem, mas eu não posso achar que essa que essa família silábica que ensinava séculos passados é uma coisa que meus alunos vão aprender toda semana, ensinar uma família silábica. Tem coisas muito mais inovadoras que são mais legais. Junto com isso, a gente vai para a quarta. Só que antes eu quero retomar, porque vocês estavam perguntando a questão da intervenção. Eu falei da 2, gente, da questão da psicogênese, e eu citei que tem uma live minha, que eu desmembrei todo um TCC de uma aluna lá da URGS, a Eveline. Então, as gurias acho que até já botaram aí o link, ó, tá fixado aí, é o link dessa live, tá? Daí a gente fala muito de intervenções, que às vezes muito mais importante do que uma folha diferente é a intervenção, as perguntas que a gente vai fazer a partir daquela estratégia, tá bom? Joia? Muito bem. Se contribuiu, compartilhem a live. Lembro pra vocês que domingo, inscrições pro CAP abertas. E a qualquer momento elas se encerram, porque tem muita gente interessada nessa turma. E que me deixa pra lá de faceira, que o curso só cresce. Já tem mais de 1.700 alunos no curso de alfabetização na prática. E isso me deixa muito, muito feliz. Domingo, 4 de agosto, de manhã, estamos abrindo as inscrições para o CAP. Se você ainda não fez a sua pré-inscrição, faça para receber todas as informações em primeira mão. Nós temos bônus especiais para essa nova turma aí de agosto, tá bom? Vamos pro 4, que é o seguinte, que tem muito a ver. É os 5 vilões. Esse aí é outra coisa. Olha só. Inovar sempre, gente. Sim, Amanda, a estrutura familiar também conta muito. Eu falei isso no primeiro, quando eu falei o primeiro vilão. Inovar sempre, gente. Achar que todo dia ou toda semana eu tenho que fazer um jogo pra lá de especial e diferente na alfabetização. E uma história pra lá de diferente no outro ano. Aí, outro ano eu vou fazer outra história. Não, eu trabalhei com essa história no passado. Como é que eu vou trabalhar esse ano de novo o mesmo projeto? Gente, se é bom eu trabalho de novo, não tem problema. Tá? Não tem problema. Não, a gente não é um poço de criatividade também. E se foi bom ano passado, vai ser melhor ainda esse ano, que eu tenho mais repertório para continuar. E assim, ó, o que é legal de repetir as coisas? Eu fiz com as crianças, por exemplo, vamos falar da matemática, que a gente aprende lá no MAP, Matemática na Prática, com a professora Camila, começar tudo pelos problemas, né? A gente quebra um paradigma aí. E aí, entra na fila de espera do MAP então, Érica. A gente quebra um baita paradigma aí com a professora Camila Oliveira. Que a gente sempre ensinou a ensinar as crianças a adicionar, a adição, a subtração e depois fazer problemas. E a Camila vem e nos ensina, não. Vamos desafiar essas crianças para que então elas tenham que fazer os cálculos. E aí a gente então parte dos problemas, aí a gente faz toda uma contextualização de problemas, sei lá, propõe um jogo muito bacana de problemas matemáticos, as crianças têm que pensar, é difícil, é um baita desafio. E eu nunca mais repito. A gente ficou, sei lá, 1h30, 2 horas envolvidos nessa atividade e eu nunca mais repito. Olha para a aprendizagem das crianças, que importante seria que elas, na próxima semana, elas fizessem de novo uma sistematização daquilo que já foi feito. Tá? Então, gente, repetir um tipo de produção textual, um tipo de gênero que já escrevemos uma carta em um mês, no outro mês a gente escreve de novo, porque daí as crianças já vão saber mais ou menos como é aquele conteúdo. Por que eu tenho que escrever uma carta no ano inteiro? Não! Não precisamos inovar sempre.
porque as crianças merecem para a sua aprendizagem também repetir e sistematizar as aprendizagens. Isso aí, Sibiane, a repetição permite experiências diferenciadas. Ótimo, mas ela tem orgulho dessas minhas alunas. Tá bom? Então, olha aí, ó. Vocês estão vendo que eu poderia trazer nessa live vilões como falta de dinheiro, que não vai para as escolas nem para comprar papel higiênico, que todo mundo já sabe. Falta de formação para os professores, que é gravíssimo, né? A gente não tem formação continuada, ou às vezes, enfim. Falta de acompanhamento dos alunos, falta de acompanhamento de saúde das crianças, de avaliação, de diagnóstico, falta de apoio para inclusão. Então a gente começou a atender casos de inclusão que são difíceis e a gente não tem suporte. Eu poderia trazer tudo isso aqui, a gente começar a chorar as pitangas. Mas eu trouxe chorar as pitangas porque realmente é triste, a gente tem que falar sobre isso. Mas eu quis trazer coisas bem específicas que vocês conseguem colocar a mão e mudar a partir de hoje, tá? Porque tem coisas que isso tudo que eu tô trazendo pra vocês fazem parte lá do primeiro vilão, que é a pressão que a gente coloca em cima da gente, que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, gente. E aí, só que tem outras coisas que sim, que tá dentro do nosso alcance, que tá dentro da nossa mente e da nossa saúde mental, que era aquilo que eu tava falando, tá bom? Joia? Eu vou dar só mais uma ideia, que vocês estão falando muito das intervenções diferenciadas, que é a questão das fichas diferentes na sala. Aí vai todo mundo escrever aí agora nos comentários. Quem tem hashtag tenho, já tem banco de atividades extras na sua sala de aula, vai colocar hashtag atividades extras, hashtag tenho atividades extras, hashtag ainda não tenho. Eu quero a verdade, verdade seja dita. Gente, tem que ter uma caixa com atividades extras pra gente ter, pra disponibilizar para as crianças que terminam mais rápido, que tem que revisar, para que senão virar bagunça. Aí é questão de gestão e organização da sala, tá? Então, temos que ter lá um banco com atividades, e atividades que as crianças consigam fazer com autonomia, pra gente dar atenção para aqueles que precisam de mais atenção nesse dia, né? Pra gente, olha aí, Poliana não tem, então vai fazer, tá? A gente tem que ter essa caixa com atividades, porque senão fica impossível. Se a gente não ter atividades, se a gente não deixar os alunos ocupados, ainda mais hoje em dia que as crianças não conseguem lidar com o vácuo. Concordam comigo? As crianças não sabem lidar com nada pra fazer. É impressionante. Sora, o que é pra fazer? Sora, o que é pra fazer? Isso até, gente, nos atendimentos particulares, pra ver quantas crianças são dependentes do adulto. E isso eu não acho legal. Eu acho que as crianças têm que ter autonomia pra andar na sala. Não tem que ter sempre assim essa coisa do professor mandar e desmandar. Saber que terminou, revisa, fecha seu caderno, pega um livro, sabe? Então tem que ter um banco de atividades extras, para que nesses momentos das atividades diferentes, tá bom? Tem as revistas aquelas, ai, como é que é o nome, gurias? Recreio? Recreio? Tem umas já prontinhas. Vamos pro 5? Vamos pro 5? Quem ainda não tem a oportunidade de entrar por cursos de alfabetização na prática. E lá vai ter 100 atividades disponíveis para vocês, tá? Prontinhas. Isso, sudoku, cruzadinhas, até desenhos. Isso aí, Larissa, já chegam perguntando o que vão fazer. É impressionante, né? Aí eu adoro que vocês se respondem. Vamos para o 5º? Quero ver quem vai adivinhar qual é o 5º vilão. E para mim é o maior vilão do planejamento. Gente, não é o vilão da alfabetização, tá? É o vilão do planejamento da alfabetização. Qual é o 5º?
Qual é o quinto? Eles estão dando várias ideias, essas são ótimas. Alguém adivinhou o quinto? Jéssica diz que tem um cantinho de jogos na sala, nos quais eles já conhecem e podem jogar com autonomia, enquanto eu auxilio os alunos que requerem um tempo maior. Joia! E sabe qual que é legal? O cantinho de jogos, cantinho dessas fichas de atividades, cantinho de vida prática, que a gente chama, que a gente pode botar conta-gotas, zíper, para eles abrirem e fecharem, cadarço para eles testarem, sabe? Questões assim de dia a dia. Alguém adivinha, gente? Metodologia. Sandra, é isso aí. É o quinto vilão. Métodos. Obrigada, gente. É isso mesmo. Tá caindo a conexão. Caiu um monte de gente agora. O quinto vilão é ficar procurando o melhor método de alfabetização. E pirar nisso e entrar nesse looping eterno de melhor método de alfabetização. Travou, né? Eu sei, caiu um monte de gente. Gente, quando a gente fica nesse looping eterno de procurar um melhor método de alfabetização, a gente foca no ensino e não foca na aprendizagem das crianças, tá? E eu me dei conta de uma coisa. Eu me dei conta que até eu acabei entrando nesses looping, que eu acabei falando bastante, enfim, porque faz parte do meu trabalho. Mas que a questão não é assim misturar métodos, que não existe melhor método. Existe sim metodologia, melhor metodologia para alfabetizar. E eu já vou falar sobre ela. Mas é que tem uma raiz histórica dessas questões de métodos que a gente não pode ficar reduzindo assim como não dá para reduzir a alfabetização aos níveis psicogenéticos, a gente não pode ficar reduzindo a método. Só que eu penso que também tem uma coisa de cair nas modinhas, sabe? Fica aparecendo aí nas nossas timelines das redes sociais, eu tenho um método para você, eu tenho um método, a fórmula, a receita, blá, 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 blá. Com esse método, seus alunos vão avançar tanto em tanto tempo, e blá, 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 e o escassachê. E é uma falta de respeito com a gente, né, com os professores também. As apostilas fechadas, essa coisa toda de achar que um método salvador, esquecendo todos esses outros vilões que eu falei, que eu comecei falando, e aí a gente finge que isso não acontece. Tava conversando com a Carol essa semana exatamente sobre isso, várias questões lá da escola, professoras dela que se aposentaram e nunca mais voltaram, as professoras, 7 meses sem professora, e as pessoas discutindo qual é o melhor método de alfabetização. Como se esse fosse o grande problema da alfabetização. Então, se a gente sentar para planejar e pensar na nossa turma, pensando que o mais importante é a gente pensar qual é o melhor método, a gente vai cair numa furada. Só que assim, a gente também não pode cair na furada de achar que não existe... que a gente não pode falar em métodos, que a gente tem medo de métodos. Tá? Que é o que a Magda fala numa entrevista. A questão não é o melhor método, é achar que não tem método para alfabetizar. E a gente tem que ter, uma metodologia bem fundamentada, conhecer a nossa língua portuguesa, isso é muito importante. A professora tem que ter conhecimentos linguísticos. A professora tem que saber como o aluno aprende. A professora tem que saber como fazer boas intervenções, como planejar boas atividades, tá? Então, eu diria assim que tem um caminho metodológico bem importante que é alfabetizar em contexto de letramento, que é o que o professor Arthur falou ali na entrevista dele. Um bom método de alfabetização é aquele que dá conta da dimensão da reflexão do sistema de escrita alfabética e do letramento, tá? Alfabetizar num contexto de letramento. E é isso. E isso já é o que vocês fazem, tá?
Então não se preocupem, quem não tá na alfabetização, de não pegar turmas de alfabetização porque não sabe se vai saber alfabetizar ou enfim, tá bom? E é aquela coisa do funciona ou não funciona. Ninguém disse que tal método não funciona. Isso aí não. Aquela história, não funciona, mas funciona, sempre funcionou. Mas as consequências a gente vê depois, né? De várias questões. Então, não façam disso um vilão na vida de vocês, tá? E eu tenho Exato, Norma, uma falta de respeito conosco. Querem, eu vou trazer aqui, ó, esse método agora, vocês têm que seguir do Rio Grande do Sul até lá, até o norte, e aí nós vamos... E aí desconsideram tudo que a gente traz das nossas bagagens, das nossas vivências. Claro, gente, que por trás de toda a estratégia didática que a gente tem na nossa sala de aula, tem uma perspectiva, tem uma metodologia envolvida, tem um método que a gente acredita, né? No momento que eu faço uma avaliação diagnóstica na minha aula, para saber em que nível de escrita o meu aluno está, eu tenho uma perspectiva por trás. Para saber em que nível de leitura o meu aluno está, eu tenho uma perspectiva por trás. Isso tudo nos constitui, com certeza nos constitui. Eu não posso dizer, não existe um melhor método. Existem sim metodologias, cada método sim tem a sua contribuição. E tem métodos ruins também. Tem métodos ruins que várias pesquisas têm mostrado que não colaboram, principalmente com leituras para compreensão, tá? Tem algumas pesquisas mostrando, gente, que crianças que são alfabetizadas por famílias silábicas não conseguem fazer outras construções senão das sílabas canônicas. Por isso que volta e meia me chega a pergunta: as crianças sabem ler sílabas complexas porque só sabem juntar bacaçá e não sabem fazer decodificação leitora. Elas não conseguem fazer, elas não têm habilidades de consciência fonológica. O que elas fazem é simplesmente juntar as famílias silábicas. Vamos parar com a ideia de... Eu vou fazer uma live ainda polêmica de família silábica não é consciência silábica. Família silábica não é consciência silábica. Querem essa live? Quem me apoia nessa live polêmica aí? Porque não é. Simplesmente não é. Uma coisa é um conceito, outra coisa é um recurso. Ela pode ser um recurso? Até pode. Não sei se potente ou não, mas não é. Uma coisa é um conceito, outra coisa é o recurso, tá? Então, uma boa metodologia de alfabetização, eu vou dizer pra vocês como é que ela é. Ela é assim, a professora tem que saber como funciona o nosso sistema de escrita alfabética, tá? Que ele é alfabético e ele é ortográfico. Ela tem que saber como a criança aprende a escrever e as fases que ela passa na escrita. Ela tem que saber o que faz parte da consciência metalinguística, como que a criança pensa e aprende as questões de pauta sonora da língua, consciência fonológica, pragmática, sintática, metatextual e etc. Ela tem que saber como a criança reconhece letras e compreende, e que estratégias ela tem que fazer para a criança compreender e também para que a criança tenha fluência, porque uma coisa é totalmente ligada à outra. Para mim, esse é o melhor método de alfabetização. Uma outra coisa que a professora tem que saber é qual a história dos métodos de alfabetização e como hoje ela pode alfabetizar em contexto de letramento. Uma sexta coisa que ela tem que saber é como que ela pode propor estratégias didáticas de leitura. Então, que tipos de atividades são bacanas de leitura, escrita, oralidade, análise linguística, usando projetos, sequências didáticas, enfim. E tudo isso está no CAP. Eu acabei de falar para vocês os 6 módulos do CAP, que para mim é a metodologia perfeita de alfabetização. E lá a gente lida com esses vilões da alfabetização de uma forma mais leve, porque em grupo, numa comunidade, tanto na plataforma quanto no Facebook, a gente se ajuda muito, muito. E as gurias me ajudam muito também, as minhas alunas. E se você quer fazer parte dessa turma, você não pode perder a oportunidade de vir para essa turma, porque a qualquer momento
A qualquer momento as vagas se encerram e eu fecho a turma. Em menos de uma semana as vagas acabam e tchau, bye bye. Eu não sei quando eu abro uma turma de novo. Gostaram da live de hoje, gente? Então façam aí a pré-inscrição, o link tá aí. Desculpa a nossa questão ali no YouTube, tá? Acho que foi aqui a chuva daqui de casa. E olha só, daqui a pouco a gente já se encontra. Quem vai estar comigo aí, escreve projeto Clarissa 727. Amanhã, 7h27 da manhã, diz que vai estar um frio do caramba aqui em Porto Alegre. Mas eu vou acordar 7h27, cheia de remelinho no olho. E a gente vai fazer uma live sobre... Já tenho planejado, porque a professora planeja, sobre o livro Cocô de Passarinho. Cocô de Passarinho, tá? Vou mostrar uma atividade potente pra vocês sobre o livro Cocô de Passarinho. Tá bom, minhas queridas? Obrigada pela companhia, adorei. Espero, sim, que eu tenha... Vamos dar o nosso respiro de novo, ó. A minha avó dizia assim, cheira a flor, sopra a vela. Se eu tiver acalmado um pouquinho o coração de alguém aí, pra mim já valeu. Está nas nossas mãos fazer algo diferente. E acreditem na escolha de vocês, tá bom? E bora lá. Tem mais uma coisa que eu ainda quero fazer esse ano e eu vou fazer, que é outros caminhos que a gente pode aí na nossa profissão como pedagogas também, que é as questões dos atendimentos particulares que eu tenho, que eu faço. Lá no workshop eu consegui dar uma palestra para as gurias bem específica, assim, de todos os meus atendimentos, de todo um trabalho de ortografia e produção textual que eu fiz com uma aluna. Isso eu também quero retomar com vocês, tá bom? Se vocês querem live sobre isso, sobre atendimentos privados particulares aí para terem uma renda extra, escrevam aí que a gente pensa em uma próxima live nesse projeto 727, eu posso encaixar. Certo, minhas queridas? Um beijo, obrigada pela companhia. Olha aí, 200 pessoas numa quinta-feira. E a gente se vê amanhã, então. A gente fica juntas 7h27 da manhã. Quem não pode participar, ela fica por 24 horas gravada no Instagram, tá? Então até às 7h27 do dia 3 ela vai estar lá. Depois ela sai. E aí a gente faz outra e assim por diante, tá bom? Final de semana a gente se vê também, no sábado e no domingo. Quero ver. Se eu não acordar, se não tiver live é porque eu não acordei. Tá bom, gente? Beijos pra vocês. Obrigada pela companhia. Tchau!